significado de força? Seria aquela pessoa que tem mais músculos? Ou seria aquela que consegue encontrar o seu brilho sem fugir? Ou até mesmo aquela que é capaz de aprender, mas também de se manter firme e defender o que sabe? Forte mesmo são aquelas pessoas que encaram seus medos e não fogem da responsabilidade, que mostram sua identidade e vivem com alegria e coragem. Coragem de honrar suas escolhas, de fazer jus ao que realmente é. Afinal, de que adianta ganharmos o mundo se depois perder a si mesmo? Não precisamos tentar reescrever linhas que já foram escritas e podemos e devemos interpretar e respeitar o que já foi visto ou entendido. Ser forte não é necessariamente ser resistente. A força pode estar na delicadeza. A Gabi, minha convidada, é força em forma de mãe, mulher, esposa, professora e agora atleta do Vida. Que honra te receber, Gabi! Honra minha estar aqui. Ah, que bom! Porque para você chegar aqui também já foi uma primeira maratona, né? Foi. Tem todo um estudo, lógico, cada filho onde que fica, você está comendo, se não está, então tá. É um exercício, tá tudo certo, tá todo mundo conforme. Todo mundo tá todo mundo alimentado, tá tudo certo para eu poder estar aqui agora. Ah, que bom que você conseguiu vir, eu fiquei muito feliz. E Gabi, eu queria começar perguntando para você como que foi essa Gabi lá de trás, criança, você já era do esporte, como que era você? Então, quando eu era criança, eu amava balé. Então, eu fazia balé, fiz balé a minha vida inteira. Nunca tive o porte físico de bailarina, mas eu sempre amei dançar. A dança sempre foi assim um lugar de eu ser eu mesma. E quando eu fiquei adolescente, eu engordei muito. Então, a atividade física para mim era uma coisa para o emagrecimento. Então, eu não conseguia mais fazer a dança porque os horários não batiam com a escola, né? Porque na época eu fiz magistério, então eu tinha que fazer a carga horária de estágios. Então, eu não conseguia fazer o balé que eu tanto gostava. Então, aí eu engordei muito. Então, eu ia para academia, mas não era uma coisa que eu gostava. Era uma coisa que eu fazia porque eu tinha que fazer. Então, ficou um pouco escondida essa minha parte de atleta, vamos dizer assim, né? Nessa fase da vida, assim, porque eu não tinha outra opção. A opção era aquela de estudar e não tinha jeito de fazer outra coisa. Então, você ia mais na academia assim, preciso ir para emagrecer. Eu preciso ir porque eu engordei e eu preciso emagrecer. Então, eu vivia procurando lugares que tinha alguma coisa de dança. Eu sou mais velha, então na época tinha lamberóbica, então eu procurava, esse horário dá pra eu ir. O que é isso? Dançar, como é que fala? Axé, a pessoa fica dançando axé lá e você fica copiando o passo. Tipo zumba? Tipo zumba, é a zumba hoje, na minha época era lamberóbica. E então eu gostava muito disso, só que não tinha muito também, assim, então acabou que eu parei de fazer mesmo, então eu não fazia nada, eu fiquei um tempo sem fazer nada porque não dava. Eu fui estudar, né? Fui estudar e trabalhar depois. Mas tinha algum incentivo dentro da sua casa? Assim? Não. Criança, não. Criança eu não tive... Minha mãe não fazia... A minha mãe parou a vida para cuidar dos filhos. E meu pai trabalhava. Então não tinha essa coisa... vamos fazer atividade física. Não existia. Era a vida do trabalho e cuidar dos filhos, né? Que era isso que eu tinha em casa. Como exemplo, né? Uhum. E aí você foi ficando adolescente, aí você fazia nessas musculação, ia e vinha. Só isso que eu fazia. Eu nunca fiquei parada, assim, mas eu nunca tive uma constância em nada. Então eu começava, Jonathan sempre fala isso pra mim, você não tem constância na atividade, porque eu começava e não parava, e não terminava. Fazia 3 meses de jump, cansava, parava. Porque eu não ia porque eu gostava, eu ia porque eu queria emagrecer. Uhum. E aí ficava aquela compulsão, né? Eu fazia um pouquinho, aí não conseguia, comia mais, engordava mais. Cheguei uma época a emagrecer, fazendo dieta, mas nunca tinha achado nada que eu falasse, é isso, eu quero fazer isso. Então, eu ficava nessa constante busca, né? E não achava nada. Talvez assim, como que você se sentia quando você dançava? Eu amava dançar, então eu gostava fui muito baladeira. Ia para todas as baladas que tinha na cidade. Você é daqui? Sou daqui. Tudo que tinha eu ia. Minha mãe sempre deixava, então todas as festas eu ia.
E eu era aquela pessoa que eu não estava nem aí dos namoradinhos, eu queria dançar. Então eu ia embora para casa de cabelo molhado, suadaça, porque eu dançava muito. Sempre fui assim, porque eu sempre gostei de dançar. Então eu acho que eu não fazia atividade física, mas no final de semana eu tinha a balada que eu extravasava ali e ficava felizona. Porque eu dançava pra caramba, embora de madrugada. Tem uma história muito engraçada que eu dormi na casa das minhas amigas. E aí, eu sou de Soledade e saí aqui. Então, eu dormi na casa das minhas amigas e aí eu tinha que ir embora no horário que a minha mãe marcava. Então, se eu dormisse na sua casa, era o horário que a minha mãe marcava. E eu chegava na casa dela, tinha que ligar para minha mãe não tinha celular, né? Então, minha mãe retornava na casa da minha amiga para saber se eu estava em casa. Só que a minha amiga morava ao lado da festa. Então, eu ligava e voltava para a festa. E ficava até 5, 6 da manhã, só dançando. Eu não fazia nada, eu só dançava. E aí, muito mais velha, eu contei para minha mãe, eu falei assim, eu só dormia quando amanhecia o dia, porque eu conheço a filha que eu tenho. Então, eu era assim, eu extravasava na dança, assim. Então, não me faltava tanto o esporte, porque no final de semana eu curtia até ali as baladas com as minhas amigas, né? E aí, na hora que você chegava para fazer, às vezes, a musculação, você não encontrava eu nunca gostei de fazer musculação, porque é muito parado, e eu sou do agito, então... A musculação para mim e bicicleta, na época tinha, não vou lembrar o nome da atividade física, com bicicleta. Spinning? Spinning. Meu joelho doía, então eu falei assim, não é para mim, então nunca gostei. Então a dança que era o que eu me extravasava, que eu era eu mesmo ali. Ainda tem um espacinho para dança aí na sua vida hoje? Hoje em dia não muito, assim, não muito porque a minha vida é minha família, né? Então os meus horários primeiro eu priorizo os horários deles e depois o meu. Então, é muito difícil eu conseguir, porque meus filhos são pequenos ainda. Então, é muito difícil eu conseguir um horário para mim numa balada, vamos dizer assim, né? Ano passado, acho que a gente saiu assim para um lugar uma vez só, que foi um show de pagode que eu estava ansiosíssima. Curti até o show, dancei até, cheguei em casa suada igual era, mas foi uma vez no ano, né? Porque é o que eu tenho para agora e tá tudo bem também, né? E Gabi, como que foi? Você contou, né? Você é adolescente, dançava, musculação, mas como que foi? Você sempre quis ser mãe ou foi uma coisa que surgiu depois de um tempo? Não, eu nasci para ser mãe. Sempre quis ser mãe. Como eu te disse, a minha mãe parou a vida dela para cuidar dos filhos. Então, o exemplo que eu tinha em casa era uma mãe que doava o tempo todo para os filhos. Então, eu sempre desejei ser mãe. Eu sempre desejei casar para poder ter filhos. Então, e eu queria quantos filhos Deus me desse, sempre. Eu queria ser aquela mãe com muitos filhos. A minha avó tem 10 filhos, então eu mirava na minha avó mesmo assim, né? Eu gosto de família grande, de muita criança, tanto que eu sou professora, né? Então eu sempre quis muito ter filho, muito, 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 muito. Era um desejo desde de pequena, assim. Eu perguntava para os amigos, o que você quer ser quando crescer? Eu queria ser mãe. O meu desejo de ser mãe sempre foi uma coisa assim... Não sei nem explicar, assim, porque é muito natural meu, assim, eu amo ser mãe. Eu nasci para isso mesmo, assim. É muito cansativo, mas eu nasci para ser mãe. Então, desde pequenininho, eu sempre quis isso para mim. E como que foi, o primeiro foi o Saulo ou foi? Saulo, foi Saulo primeiro. Como que foi a chegada do Saulo? Como você descobriu que estava grávida? O Saulo, eu costumo dizer que eu deixei de ser menina quando eu engravidei do Saulo chegou. Porque aí eu me tornei mulher de fato, porque eu parei de pensar só em mim. Eu tinha que pensar numa outra pessoa, né? Eu e o Jonathan, a gente casou em 2014, 5 meses depois eu me engravidei do Saulo. E eu sempre quis ser mãe, mas foi um susto. Eu tinha 5 meses de casada, a gente ainda estava pagando as coisas do casamento e de repente um filho, meu Deus, e agora? Mas eu fiquei muito feliz. Comecei a passar mal, mas eu achei que, porque eu sempre me alimentei muito mal, porque eu vinha de Soledade para São Lourenço, então eu comia a hora que dava, comia um salgadinho, então eu estava nessa começo de ano, então eu estava nessa vibe assim, de comer mal, eu falei assim, tô passando mal disso. E uma amiga da escola falou assim, Gabi, será que você não está grávida? Eu falei assim, impossível, é impossível estar grávida. Não, você está grávida. E eu tinha uma grande amiga, minha melhor amiga, que está no céu, ela sofreu um acidente e faleceu, ela trabalhava num laboratório. E aí liguei, Yandra, quanto custa um exame de gravidez? E aí ela falou pra mim, baratinho, vem aqui que eu faço impressão pra você. E aí eu fui sem falar pra ninguém
Nem pro Jonathan. Nem pro Jonathan. E falei para ela assim, olha, Andra, você vai olhar aí para mim o resultado. E se for, você me liga, né? E aí fui embora, não passou 20 minutos, ela me liga. Gabi, porque tinha um monte de gente perto dela. Aquele negócio que você falou que não era, é sim. Foi assim que eu descobri que eu estava grávida. Você estava trabalhando? Estava na escola, não estava trabalhando, as crianças não estavam na escola ainda. E aí eu comecei a chorar, fiquei desesperada, porque na hora eu pensei, o financeiro, falei assim, meu Deus, e agora? Como vai ser? Mas aí eu fui lá, comprei um sapatinho, e aí dei de presente pro Jonathan, um sapatinho, assim, na época não tinha essa coisa chique de filmar, não era nada assim. E aí dei para ele levou um susto, meu pai estava junto com ele na hora, e foi uma emoção, assim, porque era um desejo realizado, assim, né, de estar gestando aquilo que eu desejei a vida inteira, que era ter um filho. E aí, mas foi rápido para você se mudar do medo de, o financeiro, será que eu vou dar conta para, tipo, foi rápido, porque eu sou muito religiosa, assim, né, eu sou muito católica, então eu confio muito na providência divina. Nunca me faltou nada, né? Então, eu tinha certeza que Deus não ia deixar faltar nada. Se Ele me mandou o Saulo, é porque Ele ia resolver, e assim foi, né? Eu tive eu tenho complicações quando eu engravido, fiquei alguns dias deitada porque eu tive sangramento. E foi assim que a gente resolveu o nome Saulo, porque Saulo é pedido com fé. E a gente pediu muito, né, para mim não perder o Saulo. Então, aí eu comecei a ganhar as coisas. A gente ganhou o berço, a gente ganhou a cômoda, e a gente ganhou o carrinho da minha sogra, porque eu tenho uma cunhada mais nova. Então, assim, Deus foi providenciando tudo. Então, eu não tive muito tempo de ficar nesse medo, né? Deus foi providenciando tudo e foi assim que Ele chegou, né? E as coisas vão acontecendo também, né, Gabi? Às vezes a gente fica ansioso, como será que vai sair quando vê? A gente resolve, né? As coisas acontecem. Eu tenho muita... O meu grande problema é querer resolver as coisas, não deixar as coisas acontecerem como tem que acontecer. Eu acho que eu sou Deus, às vezes, e eu quero resolver tudo. Então, essa dependência, assim, sabe, de esperar, não é agora. É um exercício que eu tenho que fazer sempre. Então, com o Saulo foi bem assim. A gente era muito novo, tinha acabado de casar, estava se conhecendo, imagina. Então, não foi fácil na família essa chegada, assim, né? Eu e o Jonathan, a gente estava começando a ter uma vida junto. Mas o Saulo chegou para somar, assim. Ele era uma criança muito calma, tanto que a gente arrumou outro super rápido depois. Falou assim, esse aqui deu certo. Vamos arrumar outro logo. Mas, a Gabi, aí quando você estava grávida dele, você teve uma gravidez tranquila? Não, eu tive pressão alta, não cheguei a ter diabetes gestacional, mas estava assim, super propensa a ter, tive sangramento, ele nasceu antes do tempo, eu fiquei muito inchada, muito mesmo, meu pé ficava... Eu calço 36, na época eu calcei 38, de tanto que meu pé inchou. Então não foi nada tranquilo. E eu trabalhava. Então, assim, a grande meta para mim, porque ele nasceu no final do ano, né? Então a grande meta para mim era conseguir terminar o ano letivo. Sentar na rodinha com os meus alunos e conversar com eles. E assim foi. Eu consegui encerrar o ano e foi muito assim. Eu encerrei o ano e aí eu fiquei arrebentada, aí eu tive que ficar mais deitada mesmo, a minha pressão subiu mais, meu pé inchou mais, mas a meta que era terminar o ano letivo eu consegui, mas não foi nada tranquilo a gestação, assim. Você não pôde parar de trabalhar, por exemplo, né? Não, porque dava para eu ir trabalhar, porque eu trabalho meio período só, né? Então eu ia trabalhar, mas era assim, penoso, né? Aquela coisa assim, ai meu Deus, será que... Você estava sentindo dor? Isso, assim, eu sentia dor, minhas pernas doíam, meu pé doía, porque eu fiquei muito grande, né? Eu engordei muito, então não foi fácil, não. Mas eu tava felizona, porque eu tava com aquela barriga. Foi a primeira vez que eu deixei as pessoas verem minha barriga. Imagina, porque eu era gordinha, então primeira vez que usei cropped, né? Porque podia mostrar a barriga. Então foi super bonito, mas não foi fácil. Não foi fácil ficar grávida. Isso que eu ia te perguntar, assim, porque você já vinha com esse desejo de eu quero ser mãe, e ali estava uma realização do sonho, só que ao mesmo tempo foi um sonho sendo realizado com algumas complicações. Super isso. Mas foi gestar, tá grávida, é muito surreal, assim. Eu não tenho nem palavras para dizer o que é ter uma pessoa dentro de você, assim. Então,
Eu me lembro que eu botava muita música pro Saulo escutar, com o fone. Com os outros eu não conseguia isso, não. Mas com ele eu botava o fone para ouvir. Eu vivia aquela gestação inteira. Assim. Então, eu chorava muito, ficava muito cansada, mas eu estava ali, vivendo aquilo que eu desejei a vida inteira, né? Então, não foi fácil, mas foi... Eu engravidaria de novo, se o Jonathan quisesse. Opa! Mas ele não quer, não. Ô, Gabi, e aí o Saulo nasceu e aí você falou que como que foi a chegada do Saulo? Você, assim, você ainda sentiu dor depois ali naquele pós-parto? Quando eu queria ser aquela mãe que o filho ia dormir no próprio quarto, a gente fez isso. Expectativa e realidade. Conta assim, como eu foi? queria parto normal, eu queria até na piscina se fosse preciso, eu queria tudo lindo. E não foi nada assim. Eu, com 37 semanas e um dia, eu fui fazer uma outra, eu estava perdendo líquido, e aí a minha médica falou assim, olha, vai ter que ser amanhã. Eu já comecei a chorar, Jonathan ficou felizão, porque ele não queria que fosse normal. Eu chorei, falei assim, vai ter que ser. Eu chorei da hora que eu saí do médico até o outro dia de manhã, quando eu fui internar. E aí, assim, na hora ali da cirurgia, é super tranquilo, porque você não sente nada, né? Fica ali. Mas depois eu passei muito mal. É muito surreal esse período de sair do centro de cirurgia. Eu fiquei mais de 3 horas deitada num lugar sozinha, esperando a minha anestesia passar, para eu poder ir para o quarto. Então, eu não amamentei meu filho, tudo que eu queria, né? Eu não amamentei o Saulo de primeira, eu não fiquei com ele ali no colo, linda, maravilhosa, ele foi embora e eu fiquei ali. Aí eu lembro que eu falei pro Jonathan assim, vai correndo para ninguém trocar ele, você fica do lado dele. E assim ele fez. A filmagem é muito engraçada, porque aparece ele botando a câmera assim e sai correndo, sabe? Porque ele foi correndo para ninguém roubar o Saulo. E aí eu quis amamentar, né? Eu já tinha leite, já saía leite. Então, assim, cheguei no quarto, deram NAN para ele no copinho. Foi tudo do jeito que eu não tinha planejado. Então, assim, na hora eu fiquei muito mal. Mas eu falei assim, é isso. Eu aprendi isso com a vida, é isso que eu tenho agora, então vai ser assim. Aí peguei ele, botei no meu peito, ele mamou, eu fiquei felizona, fomos para casa. Eu, na época, a gente era vizinha da minha mãe. Então, eu tinha minha mãe 24 horas para me ajudar, junto com o Jonathan ali. Então, acabou que eu acabei colocando a minha mãe um pouco no lugar que era do Jonathan, sabe? E aí, foi muito tranquilo. Porque mesmo que doía o corte para levantar, ele ficou dormindo na minha cama, não conseguia levantar da cama, não foi pro quarto dele, nunca dormiu no quarto dele, nunca dormiu no berço, dormia na minha cama sempre. A gente tem até um problema hoje que ele não gosta de dormir no quarto dele. E aí ele ficou lá na minha cama e minha mãe me ajudava, minha mãe ficou uns 15 dias dormindo, e ela é minha vizinha, uns 15 dias dormindo na minha casa. E foi, né? Eu costumo dizer que depois que a gente tem, na hora que o neném sai, a gente vira mãe e vem um negócio que você fala assim, meu Deus, é isso. E você se torna mãe naquela hora ali, e aí começa o instinto materno e foi assim. Não tem muito... como é que você fez? Nem lembro para te dizer, tá, Gabi? Mas eu lembro que o instinto materno, ele veio e as coisas foram acontecendo. Mas foi uma coisa até meio que... vai acontecendo. Você teve que resolver. As coisas vão acontecendo. Eu me lembro que eu ligava, hoje não ligo mais, mas na época a gente perturbava o pediatra toda hora. Aconteceu isso, ligava. Hoje em dia eu já sei, já dou remédio, só mando mensagem, já dei isso, tá bom? É isso mesmo. Foi a terceira. É, o terceiro, né? Ô, Gabi, eu acho que é legal isso que você está contando, pela minha percepção, né, de quem está escutando a história. Você tinha várias expectativas que foram montadas do ser mãe, né? Sim, uma coisa assim, ser mãe, vou ter a barrigona, não sei o quê. Aí quando vê, você teve algumas, o pé inchado e tal, coisas que você não esperava. Sim. Aí depois do nascimento, meu parto vai ser assim, vou pegar o neném no colo na hora, vou amamentar. Muitas coisas que a gente vai construindo. Como que você lidou com essas... Não sei se é frustração a palavra, mas como que você lidou com essas coisas que não saíram como você imaginava e sonhava? Com o Saulo, eu não tive muito tempo de internalizar essa minha emoção, porque foi. E aí logo a gente engravidou da Maria, eu tive a Maria e o Saulo tinha 2 anos, então o Saulo tinha 1 ano e pouquinho e eu já estava grávida da Maria. E nesse percurso do Saulo bebê, eu perdi a minha melhor amiga num acidente de carro, eu perdi a minha avó, que era minha vizinha, minha avó me ajudou a me criar,
Então, foi uma coisa atropelando a outra ali. Quando Maria nasceu, eu tive uma depressão pós-parto. E aí veio aquela avalanche, assim. Aí eu me lembro de falar para minha mãe assim, mãe, o que eu fiz da minha vida? Eu podia estar indo para a festa e estou aqui cuidando de 2 crianças, eu não durmo. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E aí, nesse momento, minha mãe falou assim, ela não está bem, porque ela desejou isso a vida inteira, então ela precisa de ajuda médica. E, de fato, eu fui ao médico, tomei um remedinho para poder me ajudar nessa depressão, porque eu fiquei depressiva mesmo, porque a gente não dá conta, eu não dou conta mesmo de cuidar dos meus filhos. Eu pego a batalha que dá para vencer naquele dia. Mas eu estava muito mal, eu não tinha força para trabalhar, eu não queria fazer nada, eu só chorava. Minha filha chorava muito, até descobri que ela era alérgica a leite. Ela chorava, 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 chorava. O Saulo ali naquela coisa, então foi muito difícil. Eu precisei de uma ajuda mesmo, de medicamento, para eu poder sair daquele buraco que eu estava e voltar a ser o que eu era nesse desejo de ser mãe e de cuidar dos meus filhos, né? E quando eu vi que eu já estava um pouco melhor, aí logo eu deixei o medicamento e falei assim, não, vamos que vai dar. Então, eu não tomo nenhum medicamento hoje, graças a Deus, mas foi um período que não foi fácil, é bem surreal, assim, na verdade, sabe? Mas foi um grande amadurecimento materno para mim, viver o que eu vivi com Maria pequena, assim, né? Tanto que quando Maria nasceu, eu falei assim, eu nunca mais vou ter filho. Eu não quero mais ter filho, acabou. Cheguei a botar até um dia, eu falei assim, não, acabou. Eu não vou ter filho nunca mais, porque não tem condição, não tenho vida, não faço, não quero. E aí, só que eu estava me negando, porque eu desejei ter muitos filhos uma vida inteira, né? E quando eu casei, quando a gente casa na igreja, o padre pergunta pra gente assim, você está disposta a ter os filhos que Deus te mandar? E eu disse sim. Então eu tinha que ser fiel àquilo que eu falei. Eu falei assim, então eu vou ter mais filhos, eu quero mais filhos, né? Ou melhor, eu quero ficar aberta àquilo que o Senhor tem pra mim. E foi aí que eu tirei o DIU, e aí Deus me mandou um bebê que está no céu. Eu sabia todos os bebês, eu tinha certeza do que eram meus filhos, antes de fazer o exame. Então eu tinha certeza que era homem. Então é o meu José que está lá no céu, e depois me mandou o Gabriel, que é o meu milagrinho que está lá em casa. Que legal, Gabi. E assim, o da Maria, quando ela veio, e aí o Saulo estava pequenininho ainda, né? E você estava num momento que você também precisava de ajuda. Para você foi uma coisa tranquila pedir ajuda ou você realmente a sua mãe que precisou falar, olha, ela precisa de ajuda? Não foi tranquilo pedir ajuda não, porque na verdade, como a vida inteira eu achei que eu fosse ser uma mãe maravilhosa, a melhor mãe do mundo, que eu fosse dar conta, mirei num lugar que não era meu, né? Então, a minha mãe interviu, falou assim, não, eu tenho uma grande amiga que mora em Caxambu, ela ligou para minha amiga e falou assim, olha, vem, fala com ela, porque se eu falar, ela não vai aceitar, você falando vai ser melhor. Então, minha mãe, ela interviu sim, ela conversou com o Jonathan, me levaram no médico, porque por mim mesma eu não iria, não. Depois que eu vi que eu estava mal pra caramba, né? Mas na hora ali, eu precisei que alguém olhasse para mim e falasse, não, você está precisando de ajuda. Mas, Gabi, você falou até de essa mãe que você idealizou, que você seria, e aí que não era para você. O que tinha essa mãe que você não atende? É porque, na verdade, eu falo muito isso com a minha terapeuta, eu não me lembro das partes ruins da minha mãe. Eu só lembro das partes boas da minha mãe, porque é o que marca a nossa vida, né? A gente não fica lembrando de coisas ruins quando a gente é criança. Então, eu tive uma mãe muito, quase falei em palavrão, muito F, sabe? Minha mãe é muito, muito boa mesmo, assim. Então, eu me lembro só das coisas boas da minha mãe. Eu me lembro da minha mãe cuidando de mim em tempo integral, a minha mãe com os meus irmãos, a minha mãe lavando, a minha mãe passando. E eu não me lembro da minha mãe triste. E eu não lembro da minha mãe cansada. Ela podia ficar cansada, mas ela não transparecia isso pra mim. Se transparece, não lembro. Então eu idealizava ser essa mulher, assim, sabe? Que não ficava recorte, cansada. né? Esse recorte, que é o que eu lembro, né? Então tem sido um trabalho com terapia mesmo pra mim. Que eu não preciso ser perfeita. Eu não sou a esposa perfeita, eu não sou a mãe perfeita. Eu sou a mãe e a esposa que eu posso ser. A Gabriela é isso. Então, eu tô em processo ainda, sabe, Gabi? De encontrar quem é a Gabriela mãe, quem é a Gabriela esposa.
porque eu sempre mirei em um lugar assim que eu queria ser uma coisa. Acho que eu vi muito desenho de princesa. E eu adoro princesas, mas eu mirava naquela vida perfeita ali, né? Que acaba, não era uma vez casou, acabou, né? E não é, né? O casamento é só o começo. Então eu acho que é uma desconstrução que eu tenho diariamente mesmo. Todos os dias, porque cada dia é uma demanda que eu tenho em casa, né? Então, para poder não ser perfeita, mas ser aquilo que eu preciso ser naquela hora. Consigo? Nem sempre, mas eu tô tentando. Mas às vezes também essa idealização, esse padrão que você coloca tá só na sua cabeça. Só na minha cabeça, é só na minha cabeça. Ninguém nunca me pediu nada, Jonathan nunca me pediu nada. É na minha cabeça. Tanto que eu tô sem rede social, sabe? Fiz um negócio aí, tô sem rede social. Como tem sido bom, porque eu não tenho visto nenhuma outra mãe, eu não tenho visto nenhuma outra mãe falar que o filho dorme a noite inteira, eu não tenho visto nenhuma, você tem que rezar com seu filho assim, eu não tenho visto nada. Então tem que ser o jeito que ela em casa. Então isso tem me dado assim sabe? É o jeito que dá para ser agora. Como que a minha família é? Minha família é assim. Então é isso que é minha família e tá tudo certo, né? Então tira esse peso, né? De comparação, de culpa, de tudo. Então tem sido tô vivendo um período mais tranquilo, assim, porque eu tirei essa culpa de não ser essa coisa que eu mesmo botei na minha cabeça para ser. E Gabi, hoje em dia, assim, hoje você já vem treinar aqui no Vida, uma vez, começou com uma vez, agora tá vindo 2 vezes. Como que foi para você esse de separar 1 hora e meia do seu dia para você? Existia isso antes? Não. Como que Na foi? verdade, assim, eu sou, como eu disse, eu nasci para ser mãe. Então eu sair para fazer uma coisa para mim, na minha cabeça, é muito difícil. Porque, para mim, eu quero me doar o tempo inteiro para eles, né? O tempo inteiro. Então, para eu poder vir, é muito difícil. Eu tenho que fazer toda uma estrutura para eu vir, né? Então, assim, na pandemia, eu assim, peço até desculpa para quem perdeu alguém na pandemia, porque para mim a pandemia foi um grande presente. Porque eu pude ficar em casa. Eu não tinha hora. Eu fiquei em casa com os meus filhos. Eu gravava as minhas aulas, mas eu tinha todo o tempo livre para ficar com os meus filhos. E foi na pandemia que eu comecei a correr em casa. Eu corria dentro do meu apartamento, eu fazia 5 km correndo dentro do meu apartamento. E não era em esteira, era dentro do meu apartamento mesmo. Eu levantava na sala, tinha um corredor grande, eu ia lá no meu quarto, entrava no quarto do meu filho, e vazia na cozinha, eu fazia isso 50 vezes, que dava 5 km. Com os 3 já em casa? Com 2, né? 2. Não tinha o Gabriel ainda. Aí eu botava eles para ver um desenho, depois eles começavam a correr atrás de mim. E eu fiz isso uns 6, 7 meses. Foi a época da pandemia e eu tinha ali eles o tempo inteiro comigo. Então eu não precisava sair de casa para fazer nada, porque isso nem estava na minha cabeça. Não havia essa hipótese de sair de casa para fazer alguma coisa. Eu fazia em casa mesmo. E foi nesse momento que eu me descobri corredora, porque aí eu falei assim, nossa, aquela sensação que eu tinha quando eu dançava, era a que eu tinha ali quando eu estava Cooperzinho, né? Porque eu estava dentro de casa no Cooperzinho. E aí eu consegui arrumar uma pessoa que corre aqui em São Lourenço, vou correr na rua. Jonathan, fica com as crianças para mim. Para ele é muito difícil acordar cedo, porque ele dorme muito tarde. Então era uma luta sair de manhã para ir encontrar com essas pessoas para eu correr. Saía de casa, corria, voltava correndo, ele já tinha que trabalhar. Era tudo embolado assim, e nesse período foi quando eu tirei o DIU e eu descobri uma endometriose, que eu não sabia que eu tinha. Então comecei a sentir dor e parei, nunca ia até o final do que eu começava. E foi assim também com a corrida, parei, e aí logo engravidei do Gabriel. Então esse tempo de sair para mim não tinha. Quando o Gabriel nasceu, o Gabriel ficou na UTI, né? Nós ficamos um tempo com ele, nasceu prematuro, foi outro super difícil também, nada, todo mundo te prepara para parto normal, para parto cesárea, mas ninguém te prepara para uma UTI. E eu fiquei 78 dias com o Gabriel na UTI. Ele era do tamanho da minha mão, ele era muito pequenininho, muito pequenininho. Vou chorar. E aí eu deixava ele e tinha que ir embora para casa. Nesses momentos, Deus me ensinou que eu não controlo nada, absolutamente nada. Obrigada. Eu não controlo nada, porque eu não controlava a hora que meu filho mamava, eu não controlava a febre do meu filho, nada. Eu só podia ir lá, ficava 1 hora, que não estava em pandemia, né?
e tinha que ir embora. Então, assim, foi um período muito difícil, porém de muito crescimento, porque eu chegava em casa, eu tinha 2 crianças me esperando, que estavam sedentas. Eu me lembro que no Dia das Mães, o Saulo tinha que levar uma foto comigo, e ele queria uma foto só eu e ele. E não tinha, né, porque sempre a Maria estava junto. Eu estava arrebentada, eu estava acabada, porque eu tinha acabado de sair do hospital, e eu tive que tirar uma foto com meu filho para ele ir para a escola, porque ele queria uma foto só comigo. Tiramos uma foto meio com o cabelo na minha frente, assim, ele me abraçando, e foi a foto que foi. Então, assim, foi um período de grande amadurecimento para mim, de que eu não controlo nada, absolutamente nada. E que os meus filhos não são meus, sabe? Os meus filhos são um presente que Deus me deu para eu cuidar, mas que a qualquer momento Deus pode falar assim, ele é meu, devolve ele aqui. E foi assim com o que está no céu e é assim com todos eles, né? Não é fácil pensar isso, mas a vida é assim, né? E aí, ele cresceu, foi para casa e eu querendo correr. Que eu gostava, né? Queria aquela sensação gostosa de novo, mas não tinha hora. Então, assim, eu não tenho problema de falar assim, hoje o Saulo está doente, eu não vou poder correr. Para mim tá tudo bem, porque eu vou viver ali aquele momento pro Saulo. E aí, foi quando o Jonathan começou a vir aqui. Eu falei assim, eu vou correr na rua então, Jonathan. Se você tá indo lá, eu quero uma hora para mim também. E aí eu comecei a caminhar, porque eu estava bem acima do peso, estava com medo de correr. E aí eu me lesionei, porque eu fui correr sem estar preparada, sem estar fortalecida. E eu fiquei com muita dor, com muita dor, com muita dor. Eu falei assim, ou eu vou cuidar de mim ou eu não vou cuidar de mim. E aí houve uma frase na internet assim, todo mundo diz que morreria pelos filhos, mas você viveria por eles? E aí eu comecei a pensar, falei assim, meu Deus, eu não vou cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar deles? Eu preciso cuidar de mim para cuidar deles, né? Eu preciso estar forte para pegar eles no colo, eu preciso estar bem para poder fazer o almoço, eu preciso estar bem para limpar minha casa, então eu precisava desse tempo para mim. E aí foi quando eu comecei a vir aqui para parar com a dor, né? Que eu tava com muita dor. Eu nem almejava voltar a correr, na verdade, né? E aí, quando eu comecei não, acho que agora dá para me andar de novo. E aí eu voltei, né? Porque aí a gente mudou de casa, eu moro perto ali do aeroporto, então dá para correr ali naquele lugar ali. Então, começou a ter essa possibilidade de volta na corrida, que era uma coisa que eu tinha descoberto que fazia muito bem. Então, eu comecei a desejar acordar às 6 da manhã, que é a hora que dá, que eu não atrapalho ninguém da minha família, né? Porque para mim é muito importante eu não mexer nos horários de ninguém. E eu consigo ir e volto e tô ali, mãe 24 horas por dia que eu sou mesmo, né? Então, assim, hoje, por exemplo, para eu correr, o Gabriel acordou e aí eu já fiquei assim, ai meu Deus, vai acordar o Jonathan, vai acordar todo mundo, meu Deus, me ajuda, porque eu rezo, né? Eu falei assim, me ajuda, Senhor, para eu poder ir, porque eu tenho que ir. É a hora que dá, mas eu queria ir cedo hoje. E aí ele acordou, olhou pra mim, viu o Jonathan, abraçou o Jonathan, dormiu de novo. Eu falei assim, obrigado, Senhor. E aí já botei a roupa, já fui no silêncio e fui. E aí eu tenho essa sensação de extravasar mesmo, sabe? É um momento meu ali que eu corro e que eu volto bem pra estar com ele, sabe? A corrida me dá essa sensação de ser eu mesma e de aquela tensão que fica do dia, é como se eu extravasasse, aí eu consigo voltar para casa mais centrada, sabe? Nem sempre eu fico centrada, mas eu fico mais centrada, eu fico mais ali com eles, assim, né? Porque a demanda é muito grande, né, Gabi? Então... eu vi até para te chamar aqui, você mandou um áudio, tô fazendo faxina, que as crianças estão aqui, não sei o quê. Mas, Gabi, eu acho que é muito especial isso que você falou, porque não é todo mundo que de fato consegue, né? Uma hora que seja para sair. Sim. E que bom que você está tendo, né, essa oportunidade agora. E que bom que isso está te fazendo se sentir melhor para voltar e cuidar da Maria, do Saulo, do Gabriel. Porque às vezes eu vejo muito, né, os relatos das mulheres que vêm aqui. Às vezes tem muita culpa, né, por trás dessa hora que você sai. Acho que teve até um dia que você chegou aqui e você estava esgotada, né? Você falou assim, eu amo meus filhos, não sei o que, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Mas eu amo meus filhos, eles são tudo na minha vida, mas eu queria estar aqui. E foi um dia que você nem treinou, né? A gente só conversou, né? E aí eu queria
te perguntar, assim, de agora, assim, até você conseguiu, por exemplo, colocar mais 1 hora. Como que foi como que tá sendo esse processo de você ter esse pequeno momento que você se prioriza, mas sabendo que o que você, do ser mãe, de você estar pronta para eles, mas você entender que, calma aí. É porque eu tenho visto uma mudança em mim mesma, né? Porque eu tô mais inteira nas coisas com eles, né? Eu não tô, porque eu sou muito agitada, muito nervosa. Pra você ter ideia, meu filho, eu peço 30 coisas pro meu filho, ele olha para mim e diz: mãe, eu posso fazer uma coisa de cada vez? É mais ou menos assim. Aí eu falo: pode, filho. Você pedindo 30, o Jonathan pedindo mais 30 e posso fazer uma coisa de cada vez, mãe? É assim. Então, eu tenho sentido que correr, vir aqui, me deixa mais inteira nas coisas que eu preciso fazer em casa. Mas inteira que eu falo assim, porque como eu sou muito agitada, eu me acalmo, sabe? Correr me acalma, é mais ou menos isso. Então, eu volto para casa, eu não grito tanto com meus filhos, eu não fico tão nervosa, porque o horário me consome. A hora para as coisas me consome, isso é o meu grande problema. É hora disso, é hora daquilo. E eu sou mãe Uber, né? Leva para cá, busca, traz. Então, a corrida me dá essa calmaria que eu preciso. Então, priorizar esse tempo para mim tem sido um presente para mim e para eles, né? Então, por isso, eu corro a hora que dá. Eu gosto de correr de manhã, mas o dia que não dá de manhã, vai de noite mesmo, que é a hora que dá. E vir aqui é o horário que, tanto que para me marcar, para me vir nas quintas-feiras, Jonathan, que horas que dá para eu ir? Fala a hora que você acha melhor, que a hora que você acha melhor eu vou, porque ele tem que ficar com as crianças para eu poder vir, né? E na segunda-feira eu não dou aula, então é tranquilo para vir, porque eu ia ficar sem fazer nada, mas aí eu preciso ficar mais forte para correr, então vou ir mais 1 hora lá no Vida. E é legal que a gente vai fazendo acontecer, né, Gabi? Vai se animando, uma coisa vai ligando na outra. E você, quando você corre, agora que você está fazendo isso, você reencontra ou relembra a Gabi dançarina? Sim, muito, muito. Eu, por conta da terapia também, de estar correndo, esses dias até falei com a minha terapeuta sobre isso. É como se eu estou tirando esse peso da mãe perfeita, né? Que eu não preciso ser a mãe perfeita. E aí correr me faz voltar a ser eu, sabe? A não me cobrar, porque ninguém lá em casa me cobra não, sou eu comigo mesmo. Então, não me cobrar tanto. Falar assim, deixa eu deitar 5 minutos. Deixa eu ficar 5 minutos com a perna pra cima, que depois eu varro a casa. Agora não dá pra varrer nada, depois eu varro. Hoje eu vou comprar comida. A comida não vou fazer, eu vou comprar comida. Então, é como se eu fosse, como não, né? Eu tô sendo mais eu, sabe? Eu tô sendo aquela Gabi que eu era antes dos meus filhos nascerem, né? Porque não que eu me mudei, a gente muda quando o filho nasce. Porém, eu mirei nessa Gabi perfeita e acabei ficando uma mãe ranzinza, assim, né? Eu sou muito firme com os meus filhos, sou muito dura, porque eu quero que eles sejam melhores. Então, assim, eu acabo ficando muito chata com eles e com meu marido também, né? Então, ter esse momento ali de respiro, sabe? Me priorizar no sentido de fazer uma coisa que eu gosto, né? Porque eu também podia me priorizar e ir para o salão de beleza e fazer a unha, e isso não me satisfaz. Eu não ligo de não fazer a unha, eu não ligo de não fazer o cabelo, mas a corrida me traz essa sensação boa. Então, priorizar isso tem sido um grande presente mesmo. Eu fico muito feliz, Gabi, que você está vivendo isso, assim, porque pra gente é muito especial, até dando um panorama, quando a gente começou a pensar muito no Vida, nesse de despertar atletas, eu tinha dúvida se a gente conseguiria passar de fato a mensagem de esse despertar atletas não é um atleta profissional, é essa reconexão que tem com a Gabi bailarina, no meu caso, né, com a Gabi que jogava basquete, e cada um com a sua história e dentro do que fez parte da vida, porque eu acho que ali tem tanta coisa nossa, né? Nessa Gabi que dançava, extravasava e eu vi a hora que você falou, né? Você fala com um sorriso, numa lembrança boa. E que bom que você está conseguindo reencontrá-la, reconectar com ela e ainda assim respeitar e admirar essas mudanças e os presentes que a vida também vai trazendo pra gente. Quando você né? me convidou e aí você deu o tema lá, né? A importância da mulher, a importância do esporte na vida da mulher, eu falei assim, meu Deus,
eu não corri nada ainda, né? Eu não tenho nenhuma medalha de corredora. Eu nunca consegui, por conta dos filhos mesmo, né? Que eu fui parando, então eu nunca consegui treinar para chegar a ganhar uma medalha de competição que fosse, né? Mas aí eu fiquei pensando que eu sou de fato uma corredora, né? Porque eu me desdobro para estar ali. E a importância do esporte é essa para mim. Eu sou uma mãe mais inteira. Eu sou uma mãe mais feliz porque eu corro, né? E não é... Eu estava vendo um filme hoje que eu já vi há muito tempo atrás, de uma menina gordinha que começou a correr porque ela queria mudar de vida. E aí ela corre uma maratona nos Estados, lá em Nova York, não sei o quê. E aí, quando eu vi o filme de novo, eu falei assim, é isso, porque hoje eu não corro para emagrecer. Eu corro porque me faz bem. Eu não corro porque eu quero o corpo perfeito, porque meu corpo mudou muito depois que meus filhos nasceram, né? Eu corro porque isso me traz uma alegria para eu estar mais feliz ainda com os meus filhos, que é o que eu desejei a vida inteira. Eu estou mais inteira com meu marido como eu desejei a vida inteira, porque eu estou correndo, que é uma coisa que me satisfaz, me traz uma alegria muito grande. Quem sabe daqui uns dias eu começo a nadar também. Aí, ó, Gabi. Mas eu tô feliz correndo, assim, tô muito feliz. Ganhei tênis, relógio, a própria corredora, só falta a medalha agora. Não, você tá muito bom. Medalha assim, ó, você tem 3 em casa, já. É isso. Um tá no céu, mas você já tem vários marcos, várias medalhas, né? É. Mas a medalha física ali, a simbólica, vai vir também. Vai. Ai, que legal. Bom, pessoal, agora a gente vai chegar num momento que a gente vai experimentar os mimos e mimos e leites da Muay e do nosso parceiro Origens também, que mandou pão pra gente, mandou leite. Gabi, você é do cafezinho ou você é do... Eu sou do café. Não era não, mas hoje eu tomo café para ficar acordada, né? É muita coisa, né? Então eu 3 filhos tem que tomar. Uns balde de café assim, mas você reúne a criançada para tomar café, ou da manhã, ou da tarde? Sim, eu priorizo muito sentar para comer junto. Senta lá, eles sentam, né? Às vezes eu não consigo comer na mesma hora, porque tem um petitinho, mas eles sentam junto, comem junto, almoçam junto. Eu priorizo a mesa ali, todo mundo juntinho, para poder comer junto. Ó, que legal. Então a gente vai garantir o café da tarde da família da Gabi, que a Lê vai trazer aqui um presente para você. Ai, que delícia! Gabi... Obrigada. Tem aí pães da Origens. Nossa, quanta coisa gostosa. Pão integral, que é fermentação natural. Tem brioche, tem... Amo queijo. Ó, queijo eu sou a pessoa mais queijeira do universo. Então já tá garantido. Tem requeijão, manteiga da Muay. Tudo feito de forma natural. Muito Depois obrigada. você me conta se você gostou. Muito Manda obrigada. uma foto lá da mesa pode do deixar café. que eu mando, pode deixar. E eu quero te agradecer muito por compartilhar. Eu confesso que eu fiquei emocionada em vários momentos. A sua história do Jonathan são muito especiais. Vocês foram um dos primeiros que acreditaram no nosso sonho também, quando a gente veio para cá. Então, para mim é muito especial. Eu fico muito feliz que a gente está conseguindo impactar vocês de uma forma positiva, trazer um pouco mais de leveza do esporte, né, como uma forma boa do nosso dia para a gente conseguir exercer nossas funções. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Você muito obrigada. Me inspira muito. Eu sou muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada. Eu agradeço muito porque vocês são bem novinhas, né? E aí eu fico pensando que nunca é tarde para a gente começar. Eu vou fazer 40 anos esse ano e estou começando a correr agora. Então, tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Bom, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio do Fala Atleta, nessa edição especial do Dia Mês das Mulheres. E sigam acompanhando que já tem mais. Tchau!